deixa eu chamar o nosso convidado de hoje. Um convidado que a gente está muito feliz em ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, uma pessoa muito importante e generosa da nossa área do movimento. Tudo bem? Oi, Johannes, tudo bem? Faltava Você um já... ingrediente para a gente achar aqui. O importante é que a gente se achou. Muito Pronto, obrigada por aceitar o eu que nosso agradeço o convite. convite. Você está bem, Denise, todos bem nesse período aí de Estamos. quarentena? Eu já estou de oitentena. Super Porque eu tô, isolamento social. não, é porque eu voltei da Itália dia 22, né? Aí já Aí teve que ficar. já cheguei chegando, né? Eu já Uhum, cheguei fazendo isolamento social. sim. E aí foi essa. Aí já logo na sequência veio o isolamento social mais a nível de Brasil, né? E aí a gente Uhum. já. Então eu embarquei, estou isolado socialmente há bastante tempo. Tentando sempre tornar esse momento mais produtivo possível, né? Tá sendo, tá E a gente ótimo. com Eu não certeza tô. vai lembrar de tudo isso e estaremos muito mais fortalecidos, com certeza. É, o sistema imunológico, com certeza. Oh, muito bem. Bom, em nome da TC, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. A gente tem feito esses encontros educativos, né, com o objetivo de levar tanto para profissionais, mas também para os nossos alunos, as pessoas que nos acompanham, um pouco mais de informação mesmo a respeito do movimento, para que elas possam entender as diversas formas, né, de Sei. movimento e a Aham. necessidade de conhecer melhor o próprio corpo e se desenvolver em todo o nosso potencial, né? E eu sei que o Sim, nosso tempo, ele tá bem sim. escasso, apesar da gente estar em casa, porque a gente tem feito muitas coisas através da internet, então quero agradecer esse tempinho que você teve aqui para Não, compartilhar tá com a gente, ótimo. é uma honra. E eu quero primeiro apresentar rapidamente você, a quem está nos assistindo, e aí se eu tiver com alguma informação errada, por favor, me corrija. Mas para quem não conhece o Johannes, ele é um profissional da área do movimento, né? Profissional de educação física, se formou pela USP, Aham. atleta e técnico de karatê, né? Por muitos anos. Então tem uma vasta experiência no movimento, não só como um estudioso, mas também na sua prática, né? Conhece muito o movimento no próprio corpo e iniciou todos os seus estudos relacionados à face, Johannes, no ano de 2000, é isso? Quando você se Então, certificou exatamente. rolfista. Em 98 é que eu tive o livro, né, da Rolf na mão. Uhum, E aí, então, a questão que o livro abria para mim era essa questão do tecido conjuntivo, mas ela mostrava, ela apresentava uma nova categoria, uma nova ideia de como se pensar a anatomia e o movimento humano. E uhum, ela, por N motivos, até por ter sido atendida na osteopatia, a osteopatia já fazia relação com a face, com o sistema nervoso, e isso virou uma questão na vida dela. Então, ela vai desenvolver o Rolf, já uhum, pensando, quer dizer, Rolf, na realidade, ela desenvolve integração estrutural, então uhum, já considerando que o tecido conjuntivo fosse o elemento-chave. A partir daí, ela começa, então, a redimensionar o modo da organização dos movimentos humanos. Ela vai pensar no movimento e não na anatomia. sim, E aí, essa condição facial daria a possibilidade de se pensar num tecido que tivesse uma ideia de unidade corporal. Então, ela é uma fenomenologista que vai uhum, abrir um conceito, né, que é o conceito da unidade, né, dentro da fenomenologia, e com isso ela vai pensar, bom, então esse é um tecido que pode criar uma unidade do corpo do ponto de vista estrutural, e junto com isso ela entende, né, que existe uma questão comportamental, atitudinal relacionada. Ela vive num sim, momento que é um momento... Por que eu estou falando disso? Depois eu explico. Então, ela vive um momento que é o que a gente chama de movimento do potencial humano, nos anos 60 nos Estados Unidos, que vai culminar nos anos de 1968, e no movimento hippie, em todos os movimentos estudantis. Há uma mudança de categoria social no mundo todo, e ela é parte desse movimento, é parte desse momento. Por que eu estou contando uhum, isso? Porque quando eu fui ler o trabalho de Rolf, e fui ler esse livro da integração estrutural,
ela vai trazendo esse duplo movimento. Então, ela vai falar de forma e função a partir de um tecido que já teria em si condições de, ao modificar a morfologia do corpo, também modificar os comportamentos. E foi isso que eu fiquei encantado, porque esse é o meu ponto central do meu trabalho, sempre foi. Eu já estava na PUC estudando semiologia, na Universidade de São Paulo, estudando a questão do idoso, lá nos anos de 1950, de 95, 96. E isso, então, lógico, fez uma soma, né, com a minha questão, que é considerar a cultura como elemento-chave da organização motora. Então, meu trabalho sempre foi pautado na questão do gesto motor. E a prática do karatê já falava sobre isso, porque na realidade são gestos expressivos, é muito próximo da ideia de um teatro, de uma dança nesse sentido, Sim. né? E eu também estava trabalhando, pensando o teatro naquela época, fiquei muitos anos trabalhando com teatro, e aí então foram uma série de junções, e o tecido conjuntivo se tornou cada vez mais então, um elemento que eu poderia pensar, comportamento, interação de movimentos, né, estruturas, designs e assim por diante. E isso foi o mote, né? Foi assim que o tecido conjuntivo foi entrando na minha vida, pelo livro, pelo conhecimento da questão, da proposta dela, e depois como é que isso foi se integrando na minha vida, que foi depois o que foi virando o meu trabalho hoje, né? Sim, então até pouco tempo atrás, na verdade, todos os estudos olhavam para o corpo e para o movimento de uma forma muito segmentada, né, Johannes? Sempre, esse músculo faz o quê? Que movimento ele faz? E a gente olhava para o movimento de uma forma segmentada e a fáscia veio para trazer para nós todo esse conceito de integração, não só o conceito de integração do movimento em si, né, mas até dessa conexão corpo e mente que muitas vezes parece algo mais holístico de algumas atividades até milenares como o yoga, por exemplo, entre outras, e a fáscia veio, os estudos da fáscia vieram então para nos justificar um pouco dessa real integração entre essas partes. Então, o estudo da fáscia se integra totalmente à questão dos novos estudos, que é a teoria dos sistemas, né, que era uma teoria que foi se desenvolvendo nos anos 70, então ela se integra totalmente à teoria dos sistemas, se integra hoje, né, aos conceitos que é o do movimento ecológico, que é um novo movimento que vem vindo, mas agora está ganhando uma certa força, e junto com uma outra coisa que é muito forte, desde o Ilya Prigogine, quando ele vai escrever a teoria do caos, onde vai se abrir a questão não só da atividade quântica, mas que uma origem linear. Então, todos esses conceitos do século XVI, que trabalhava com a categoria da linearidade, da questão de peso, dimensão, forma, cor, né, precisavam, né, naquele momento, foram justificados por essas categorias. Mas chegando nesses últimos anos, quer dizer, esses últimos 70, 80 anos para nós, foram decisivos na mudança, né, de novos paradigmas, e nisso se inclui, então, a questão de revisitar a ideia de que haveriam partes que, se somadas, seriam maior que o todo, que é isso que a Gestalt vai falar. Mas a gente ultrapassa a questão da Gestalt na medida em que a gente não fala de partes, fala sim, no momento em que linguisticamente a gente não descobriu ainda uma outra maneira, ou seja, a gente está desenvolvendo palavras e termos uma novos, linguagem. Uma nova linguagem, porque precisa de uma nova categoria de linguagem. Mas, de qualquer forma, a gente está, nesse momento, entendendo, né, que existe essa modelagem de imagens e palavras que vão falando que as coisas, na realidade, não são coisas, mas são interações. Então, a noção de it, no inglês, que é uma coisa, para body, que é um corpo, ficam agora entrelaçados. Então, na geologia, você não pode dizer que uma montanha é um ser inanimado, porque ela cresce e morre. Sim. Né? Isso, então, agora é um assunto sobre todos os níveis, inclusive falando da vida humana em particular, que é uma das formas de vida existentes, né? Sim, e é incrível porque a gente, pelo menos assim, no início da minha carreira enquanto profissional de educação física, né, desde da faculdade,
a gente tinha já, de forma até meio exata, o movimento, né? Era uma coisa que era ensinado nas universidades de uma maneira muito exata, né? Então, sempre calculando angulações, aplicações de carga, de uma forma muito matemática, o corpo. E verdade, eu que acabei indo para um viés mais bem-estar, onde a mente, o comportamento estava em nível de importância tanto quanto físico, eu percebia que aquilo não funcionava, né? Que eu tinha que correlacionar muito mais coisas. Então, eu vejo agora a gente tendo essa oportunidade de viver uma época onde a gente pode descobrir, né, uma nova... não é uma nova habilidade do corpo, ela sempre existiu, mas a gente poder desvendar isso e viver nesse tempo é muito gratificante, pelo menos para mim. Essas descobertas todas são muito bacanas e eu imagino para você que tem feito parte disso de forma muito significante, né? Então, a gente pode dizer, então, que o conceito de fáscia, os estudos de fáscia, eles se iniciaram em meados de 60, é isso? Se eu estiver enganada. Até antes, a gente pode se reportar isso milenarmente. Agora, a forma como a gente tem procurado falar da fáscia, como está acontecendo agora nesses anos de 2018, 2019, 2020, deve-se muito e muito mesmo ao esforço, principalmente do professor Robert Schleifman e parceiros, quer dizer, não é só ele, o professor Thomas Findlay, a própria Carla Stecco nesse momento, o professor Vleming e outros, que vão, a partir de 2007, daquele super congresso que teve em Harvard, na Universidade de Harvard, abrir a questão da fáscia sobre dois lugares, né? Ele, enquanto uma clínica terapeuta que estava ligada à osteopatia, a Rolf, entre outros, ela, de um lado, e do outro lado, estava dentro dos espaços de pesquisa. Um cara estudando ligamento, outro estudando tendão, outro estava lá estudando a questão da fáscia do músculo, o que acontecia nas cirurgias, enfim. Haviam vários ambientes onde o texto era trabalhado e era tratado, cada um em seu campo. E ele fez a coisa mais inteligente que podia ser feita, que era parelhar, né, os cientistas que estavam, de alguma forma, discutindo isso dentro de um ponto, tentando entender, mas junto com aquele que tinha experiência, que a gente chama, que você mesmo citou, de holístico, ou seja, de que havia um aparelhamento no corpo que estava, então, ele era tratado na clínica, aquilo era relevante no tratamento, porque levava as pessoas a um estado de melhora, tanto do lado do ponto de vista psíquico como comportamental, e resolvia suas dores. Porém, não tinha quem conversasse de uma forma, não conversasse com isso. Então, ao entrelaçar os terapeutas, os clínicos, professores de pilates, de yoga e muitos outros, junto com a ciência, ele criou, naquele momento, né, um entrelaçamento, e aí sim a fáscia vem à tona com esse digamos, essa nova leitura, né, em que a gente vai falando, com todo o cuidado que a gente precisa ter, mas vai falando de ciência como um fenômeno, né? Então o fenômeno ele acontecia na clínica, mas agora a fenomenologia da ciência também vai ser ocupada da fáscia como um fenômeno. E aí então, ele vira um tecido que ele é de um lado experimental e de outro lado ele pode ser visitado com alguns critérios científicos. Então, ele, em 2007 para cá, digamos, a gente pode dizer que é um marco, né, decisivo para essas novas falas que a gente tem hoje, né? E em 2014 foi quando você se integrou a um grupo importante que estruturou o Facial Fitness, é isso? Isso, então. Eu já tinha desde um então você programa vem no Brasil, participando ativamente, né, desses grupos de pesquisa. Sim, então em 2012 eu criei um programa de fáscia e movimento para o grupo de treinamento funcional. Era tudo empírico, eu estudava, tinha conceitos do Rolf, implícitos nisso, de outros lugares. Quando eu estava dando aula para um grupo de Rolf, de formação de Rolf, uma professora, a Mônica Kasparini, muito querida, e falou assim, você viu o que o Robert está fazendo? Porque o Robert é um profissional de Rolf. Eu falei, não. Ela falou, então deixa eu te mostrar um negócio aqui. E me mostrou um livro que ele tinha escrito. E eu li esse livro. Isso foi em 2014, logo no primeiro semestre de 2014. Quando eu vi o livro, eu falei, bom, achei uma coisa que poderia me ajudar. E comecei em 2014
a ir para a Alemanha, faço isso todos os anos, só não estou indo agora, eu estaria indo agora em julho, né? Mas todos os anos eu vou 2, 3, às vezes 4 vezes por ano, eu vou para a Alemanha para estar com o Robert, com a Diva, com toda essa comunidade de fascia. E nisso, em 2018, me engajo num trabalho específico de estudar a fascia do ponto de vista anatômico, como é que fala? Me ligando ao grupo do Fascia Plastination Project, que é um projeto da Fashion Research Society, junto com Plastination, que é em Guben, que é aquele grupo que faz o Body World. Então, hoje eu tenho um trabalho dentro do estudo da face, do ponto de vista anatômico, estudar a face anatomicamente, fisiologicamente, são uma questão mais pessoal, e junto com o Robert e com a Diva e com o grupo, Dani e outros profissionais, da Moser, que é um dos profissionais de Jarotone, que são várias pessoas ligadas, desde 2014. Então, eu tenho essa regra, essa norma, né, de me encontrar com eles e estar sempre me atualizando, enfim, criando exercícios e práticas para eles também, né? Sim, e com certeza, hoje, Ioannis, você é um dos pioneiros aqui no Brasil e a referência mais importante que a gente tem é sobre fáscia, porque você, além de estar totalmente envolvido, né, com toda essa área de pesquisa, você é um prático, você é uma pessoa que aplica e que conhece muitas formas, inclusive, de treinar a fáscia, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente agora, para quem ainda está conhecendo esse tema, assim como eu, que é tudo muito novo. O meu caminho, por exemplo, através do trabalho de fáscia, foi primeiro pela prática, e depois para entender melhor o que eu estava fazendo. Eu acho que muitos que acompanham o nosso trabalho e que têm alguma atividade relacionada também acabam indo por esse caminho, né? Então, o que você poderia contar pra gente, assim, das formas que a fáscia, ela pode ser estimulada, né? Porque assim como as outras partes do corpo, por exemplo, os músculos, a gente pode estimular eles de diversas formas, com estímulos de resistência, de potência, de hipertrofia. E a fáscia, assim como outras estruturas, tem as suas próprias características e também tem, e também deve receber estímulos diversos que vão formar aí uma fáscia saudável e integrada, né? Então, quais seriam essas formas de estimular a fáscia e da sua experiência até dentro do Facial Fitness, que eu tive o prazer de poder participar do primeiro módulo, preciso fazer o segundo, que tem, né, toda uma diversidade de trabalho muito focado, assim. Quais são essas linhas de trabalho para trabalhar a fáscia? Então, do ponto de vista de movimento, a gente classifica de uma forma muito direta 4 elementos chaves para você trabalhar e conhecer o tecido conjuntivo. Então, o primeiro dele é um reconhecimento de que é uma estrutura que tem características elásticas graças a uma proteína chamada colágeno. E essa proteína tem na sua estrutura um tipo de componente que ela é capaz de, uma vez que for estimulada ao estiramento, criar um recolhimento. E o que se observou que essa proteína, ao fazer isso, ela é capaz de acumular um tipo de quantidade de energia, de movimento, energia cinética. Então, a partir de que ela é constitutiva dos seus tendões, ligamentos, aponeurose de uma forma geral. Então, quando se entendeu isso, se entendeu que ela era um componente, né, na economia de energia dos movimentos. E ela está presente desde uma macroestrutura, que você vai ver um tendão, que é uma superestrutura com uma certa orientação de força, até nossas estruturas mais intra- e intermusculares, formando septos, formando as estruturas que a gente chama de perimísio, onde a carga entre as fibras musculares, ela também ganha tensão mecânica, porque você tem alguns tipos de colágenos que também têm tensão mecânica, que vão, então, na somatória de movimento, gerar uma grande energia geral. Ou seja, a gente corre muito bem, né? Nós somos seres de endurance, não porque a gente tem uma capacidade só cardiorrespiratória muito boa, mas exatamente e ao contrário. A economia de energia para nós se dá porque a gente tem um super tecido conjuntivo e, por isso, não precisa de tanta atividade metabólica muscular para gerar movimento contínuo. Então, quando se entendeu isso, como se começou a discutir desse jeito, então se criou as dinâmicas de saltitos, os chamados rebotes elásticos do movimento,
onde você entrando em ressonância, você começa a estimular essa qualidade elástica dentro dessa estrutura que tem o colágeno como um elemento chave para iniciar o movimento e propiciar que essa oscilação, então, fizesse um estímulo geral e criasse coordenações com a contração muscular mais o tecido conjuntivo. Ou seja, você gasta muito pouca energia para fazer muito movimento. Então, isso, do ponto de vista evolutivo, foi um machado. Sim. A outra questão é que, como o tecido conjuntivo ele tem esse é um glue, é uma cola, né? Então, essa é uma cola. Essa cola ela tem uma importância muito grande porque ela faz com que os tecidos se integrem entre eles e a força ande de uma célula para outra através desse tecido conjuntivo. E aí já tem mais a elastina, a fibronectina e outros tipos de variações desse colágeno, né? Criando, então, umas tensões mais locais, mas ela cria uma integração entre os tecidos. Sim. E essa noção de integração dá para a experiência do corpo uma certa sensação de unidade. E que o córtex, né, vai ler isso, ele vai ler essa continuidade de movimento. E aí, então, aparece a importância de se pensar os alongamentos, não do ponto de vista da amplitude articular, mas de você propiciar que essas linhas de força, esses muitos vetores de força, possam, então, transmitir a força para para todas as direções e sentidos possíveis, dando uma sensação, uma experiência de unidade. Então, o alongamento dentro do Fascial Fitness, usando a fáscia, tem esse sentido de estabelecer uma conversa, digamos assim, entre os muitos órgãos, células e tecidos do corpo. Sim. Nessa sequência, existe, então, a substância fundamental, que ela tem são três, mas duas linhas para a gente olhar. Uma são as fibras presentes nela, que é esse componente de colágeno e parecido, que vão fazer, então, as questões da transmissão de força. E vai ter a outra, que é a substância fundamental, que é a parte mais viscosa, líquida, aquela gelatina, o glue mesmo, a cola, né, que é a gelatina, igual a gelatina da ótica que a gente come, que é um material açucarado, ele semiproteico, que então ele tem ali alguns ingredientes, desde dos materiais dos nutritivos, dos catabólicos, do sistema imunológico, tem várias questões acontecendo ali, e esse material ele pode, se ele adensar demais por questões de hábitos, alimentos, questões de estresse, assim por diante, se aumentar o seu enrijecimento, ele vai inibindo o movimento e, com isso, dificultando a nutrição celular, dificultando a retirada dos catabólicos, dificultando a capilarização vascular, dificultando o sistema imunológico de viajar de um ponto para outro para o corpo, dificultando cicatrizes e assim por diante. Sim, é como se a estrutura fosse ficando muito mais densa. Ela vai ficando... E pesada e enrijecida. Exatamente. Então, a gente vai trabalhar com a liberação facial. Então, você vai mobilizar o tecido para que ele fique mais líquido, ou seja, ele fique menos viscoso, e com isso, aquela água, e aí sim é o ponto-chave do trabalho, existe uma água que precisa se mover para criar o tal do ácido hialurônico. Pronto. Então, se entendeu que tinha substância fundamental como um outro elemento importante nisso. E, por fim, que é a coisa mais recente, do ponto de vista de uma afirmação, é quando se começa a verificar que há uma quantidade enorme de mecanorreceptores presentes no tecido conjuntivo. Então, que esse tecido então, conjuntivo, através dos seus estiramentos, gerava e gera informação para os nossos movimentos, que a gente chama de propriocepção. Então, isso abriu um novo campo. Então, esse campo da consciência corporal, esse campo da experiência sensitiva, da habilidade coordenativa, da experiência de que você pode aprender um gesto motor e assim por diante, está muito ligado ao tecido conjuntivo. Ou seja, se esses colágenos não podem estirar, se os tecidos não podem se mover uns sobre os outros, ele não vai gerar o estiramento, o tal do stretch que a gente falou, e com isso, então, ele também não vai propiciar, não vai gerar a propriocepção.
Sim. Então, você só vai chegar na propriocepção se esse tecido estiver suficientemente móvel e elástico o suficiente. Na elasticidade, o córtex vai ler quantidades de força, porque ele vai ler a quantidade de força da contração muscular também. E na substância fundamental, ele vai ler os níveis de mobilidade intrateciduais, que a gente vai, então, considerar na coordenação motora, porque aí é um músculo relacionado com outro. Então, os retináculos, principalmente, é uma área onde os tecidos, vários tendões e ligamentos vão se mexendo um em relação aos outros, e o cérebro vai lendo, puxa vida, está passando 4, 5 movimentos ali, não do jeito que eu estou falando. Mas ele lê que há uma alteração da excitabilidade local, e com isso, então, a gente pode controlar se a gente está fechando a mão rápido, ou se a gente está fazendo um gesto e depois a gente pode trocar o movimento de um lento para um suave. Sim. Isso é propriocepção, e isso está no tecido conjuntivo. Ou seja, passamos a entender de uma forma bastante importante que a aferência, né, se dá no tecido conjuntivo. E a gente falava sempre da eferência. Então é tudo top-down, se eu me concentrar eu faço, é mais ou menos. Pode se concentrar o que for, e não é suficiente se você não souber qual é a ação motora que você está realizando. Sim, aí, é como se a fáscia fosse o cérebro do nosso movimento, né? Ele é um córtex, ele é um cérebro líquido mesmo. E é interessante porque se a gente pensar do ponto de vista até da economia de energia, até para o próprio cérebro, né? Não faria muito sentido que a gente tivesse que processar toda a mecânica do corpo, mesmo estando consciente, para realizar, né? Então, além da gente ter uma estrutura, eu acho incrível, é encantador esse mundo da fáscia, porque a gente vê essa estrutura responsável por tantas importâncias no nosso corpo, né? A comunicação, então, me corrija se eu estiver errada, mas não importa o quão forte eu sou ou o quão flexível, o que mais importa é o quanto eu posso distribuir as cargas no meu corpo, o quanto eu posso fazer elas se comunicarem, né? E através desses deslizamentos de comunicação, eu vou ter também uma memória de movimento muito maior e muito mais assertiva, né? Muito mais eficiente. E eu sou encantada, eu tive a possibilidade de experimentar isso na minha prática de corrida, né? Então, a partir do momento que eu inseri treinamentos relacionados a movimentos de rebote, a pêndulos, eu conseguia evoluir muito na minha corrida com menor esforço, né? Então eu falava, o que está acontecendo com o meu corpo, que antes ele corria pesado, ele tinha uma demanda muscular muito grande, e agora eu sinto que essas cargas se dissipam, né? E tudo isso é um treino de fáscia, né? E isso tem que entrar em todas as modalidades, não é uma modalidade exclusiva, né? Eu treino fáscia. Não, ela tem que entrar em diversas modalidades. E você, como um atleta e profissional do movimento, como você vê o treinamento de fáscia hoje, né, dentro dos esportes e de modalidades que têm um nível maior de exigência ali, tanto da parte técnica, como um crossfit, por exemplo, né, a parte de força e técnica. Como você vê o treinamento de fáscia hoje em dia entrando dentro dessas modalidades, dentro do esporte também? Isso já acontece no esporte? Acontece mais ou menos. Eu acho assim, já foi incorporado, de alguma forma, o conceito. Mas um deles, que é o de liberação facial. Então, as pessoas incorporaram o treinamento da fáscia a partir da ideia do foam roller, através da ideia das massagens e assim por diante. Mas eu ainda não vi nenhum trabalho que me apresente, certamente, dentro do treinamento de alto rendimento, um trabalho onde o tecido conjuntivo passou a ser um dos elementos-chave da melhora de força, da melhora coordenativa, que é exatamente essa a minha pesquisa com atletas de alto rendimento. Né? Como é que a gente vai começar a introduzir que alguns trabalhos, né, de estiramento e de carga, na realidade, eles são anteriores à ideia de que você tem que fazer um trabalho de força. Então, uma pessoa, para fazer um trabalho de força, ela primeiro precisa preparar o tecido conjuntivo, que não é só o tendão, mas é a estrutura miotendinosa e esse movimento que essas estruturas passam por dentro da estrutura muscular. Porque a gente ainda fala de músculo e tendão, músculo e estrutura miotendinosa, mas não olha que mesmo dentro da célula, quer dizer, o sarcômero é formado por linhas de tecidos conjuntivos por dentro.
Então, a tal da zona Z, que tem lá na atividade sarcomerial, ela é a titina, que é um tipo de proteína que tem um sistema elástico e que gera mensagens entre as várias moléculas. Uhum. Então, por exemplo, quando eu preciso de aumentar a minha força local, digamos assim, né? Eu preciso considerar que eu preciso entrar dentro da atividade sarcomerial e propiciar um nível de tensão para as estruturas internas para que a pessoa aumente o rendimento de força. Então, ainda a gente pensa no músculo como uma coisa, a estrutura facial como se fosse uma outra coisa. Não é isso. Não há nenhuma célula do corpo, são pouquíssimas, que não estão embainhadas por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é a matriz do corpo. Tudo está dentro dela. Não há nada fora dela. Então, não há como você falar hoje em dia de músculo e dizer que tem músculo e fáscia. A fáscia é uma nominação para uma forma como esse tecido conjuntivo se estrutura, mas ele já está lá. Então ele se estrutura como tendão, mas ele é o mesmo que a continuação do perinísio, mas é o mesmo que é o endomísio, mas é o mesmo que está dentro da célula. Eu me lembro, no curso do Facial Fitness, você comentou que nós nascemos de fáscia, né? Nós somos feitos de fáscia e a nossa célula, ela vai depois se adaptando aos estímulos e à necessidade que ela vai ter, que aquela estrutura vai ter, seja de produção de força ou de estabilidade, mas tudo parte da estrutura da fáscia, né? Então, ela vai tomando novas formas, mas a base é a mesma. Sim, eu tenho uma aula, curso que eu dou que é sobre evolução da fáscia. Então a gente vai olhando a construção do tecido conjuntivo desde 700 milhões de anos atrás. Mas tem os trabalhos da Li Van Hu, que é uma biofísica, que ela já escreve sobre isso desde 1997, ela já tem uns trabalhos sobre isso, a biofísica vem falando sobre isso, onde ela vai mostrando estruturas larvares, né, são vermes, que eles não têm córtex, eles não têm cérebro, não têm sistema nervoso, é só tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo tem um tipo de organização interna do movimento em que ela aprende, ela ensina e ela transmite informação. Ou seja, ela é capaz de aprender o que está acontecendo, ela é capaz de usar isso no meio, ou seja, ela tem memória, ela aprende durante a vida e ela é capaz de ensinar um outro verme ao lado, mas não tem córtex, não tem cérebro, não tem absolutamente nada. E não tem fibra muscular. Então, ela cria uma pergunta, né, que o tecido conjuntivo pode ser em si um tipo de um cérebro cristal, um cérebro líquido, porque ele é capaz de se organizar. Ele não tem essa competência que a gente tem num super cérebro, porque a gente armazena milhares de informações, mas o tecido conjuntivo está lá. Isso é a conversa sobre as células gliais, que elas são responsáveis pela memória. Então, quando você perde a célula glial, você começa a ter problemas de memória. A gente não tem perda só neuronal. A gente tem primeiro uma perda dessa célula que é construtora de tecido conjuntivo e que faz a armação, né, literalmente é uma armação, e estabiliza a posição dos nervos, dos neurônios na estrutura cortical, e com isso estabiliza a posição de movimento deles. A perda dessas células gliais leva à perda de memória. Então é muito importante assim, o tecido conjuntivo na construção de estados de autoconsciência, mas também relacionado à questão da memória. Então é um assunto bastante relevante para nós. Sim, muito. E não apenas nesse assunto que você tocou, mas a gente vê que já existem estudos que relacionam a fáscia com, por exemplo, o câncer, com outras, né, temáticas tão importantes e que hoje a fáscia vem ocupando um lugar muito relevante ali, né, inclusive dentro da medicina. Sim. Mas começou através dos estudiosos do movimento, né? Sim. Então é muito, muito interessante e é muito assunto, né? É uma pena que a live dura só 1 hora, porque é sempre muito gostoso falar disso, dessas descobertas.
ainda mais com você, que é um mestre nessa área, nossa grande referência aqui no Brasil. E você comentou, Johannes, né, sobre esse evento que aconteceu em Harvard, que foi o primeiro grande encontro, né, que foi promovido sobre esses estudiosos, as pessoas que estavam ali na prática, mas você foi a pessoa que também propiciou isso o ano passado, através do Fast Experience, que foi um congresso incrível, que a gente teve a honra de poder participar, levando algumas vivências de movimento, e você, então, trouxe pessoas importantíssimas, né, do mundo relacionadas aos estudos desse tema, então, Robert Slipe, enfim, entre tantos outros, e também profissionais daqui do Brasil que trabalham com a face de alguma forma, né? Com estímulos faciais de alguma forma. Então, a gente levou, por exemplo, vivências de Garuda, vivências do Stratize, tinha vivências de Facial Fitness, Movie Flow, entre outros profissionais ali. Conta pra gente um pouco como foi essa experiência, né, de trazer todo esse trabalho na prática, que para nós que participamos foi incrível, e também essa possibilidade que existe hoje de você ter distintos treinamentos relacionados à fáscia. E só aproveitando, dar um recadinho, a gente tem mais uns 20 minutos, então quem quiser mandar alguma pergunta, escreve aqui nos comentários, que aí no finalzinho a gente pode direcionar para vocês, tá? Então, o evento que nós fizemos ano passado, que foi o Fashion Experience, tinha um projeto, tinha uma proposta muito direta, que era mostrar para as pessoas que a face existe. Que ela não era um argumento, nem um desenho de livro. Não era um assunto intelectual, imaginativo, e que ele estava visivelmente agora presente. Que foi com a exposição. Onde as pessoas podiam de verdade ver, pelo menos uma das matérias-primas, e ver essa questão das continuidades. E ali a gente de verdade mostrou, por exemplo, tinha o glúteo, como o glúteo, ele se continua pela face à lata, mas ele não necessariamente se insere totalmente, por exemplo, na linha rugosa do fêmur. Então, isso a gente foi mostrando de várias formas. Então, você podia ver a face, que era para começar a não ficar só em imagens mentais, mas ter umas imagens reais que pudesse aproximar da presença desse tecido do ponto de vista de uma existência dentro do corpo, quer dizer, com a matéria-prima do corpo. Tinha uma questão que era, precisamos discutir e falar da fáscia, né? Não mais de um ponto de vista, eu acho que, eu faço fáscia, não sei o quê, que a gente fala, eu coloquei assim, estou sendo bem claro assim, a partir daqui, né, a gente vai discutir fáscia a partir daqui. Então eu precisava trazer pessoas, né, que estavam falando do tecido conjuntivo, não só do ponto de vista falar da ciência, mas que estavam muito interessados na questão do tecido conjuntivo e que eles poderiam dividir não só isso que eles pesquisavam, mas que a gente poderia criar um ambiente onde as pessoas pudessem criar o interesse pelo assunto conversando com ele. Ou seja, você passa a conversar com um cientista, alguém que está pesquisando, para que você avance nos seus estudos, não do ponto de vista do eu acho, mas do ponto de vista do eu me interesso por. E isso cria a comunidade. Isso, então, cria o plano cognitivo da informação que seria possível. Então eles falavam e depois, na parte da tarde, as pessoas poderiam conversar com ele. Então, esse era o interesse. E um outro, que é o outro campo, e aí eu vou juntar já, que é o campo da ação em si. Quer dizer, o que é, né, como é que eu elaboro, né, como existem já muitos caminhos para você poder falar da face do ponto de vista experimental. Eu preciso experimentar, fazer, para depois eu discutir isso e eu preciso ver. Então, dentro da antroposofia, existe um texto de um livro muito claro, né, do Rudolf Stein, que ele diz assim, andar, falar, pensar. Então, a gente primeiro se mexe. Aí a gente coloca línguas nesse movimento. E aí agora a gente tem movimento e linguagem. Agora a gente é capaz de pensar. Sim. Então eu fiz essa triangulação propositadamente. Isso foi a base do trabalho. Então eu preciso fazer movimento, eu preciso perguntar sobre isso, e eu preciso agora estudar sobre isso. Então esse componente linguístico, motor,
e digamos, da razão, da intelectualidade cognitiva, era o ambiente-chave do trabalho. Então, aí a gente conversou, né, com os múltiplos campos da experiência do movimento. Pessoas que estavam fazendo trabalho com stretch, fazendo trabalhos de força, linkando isso, por exemplo, com o trabalho do Pilates, da yoga, do Garuda, do seu trabalho, os trabalhos da Fernanda, os trabalhos meus, os trabalhos de várias pessoas, da Érica, né, com os movimentos naturais. Então, as pessoas estão pensando sobre isso, elas podem ver que isso existe e vão conversar com pessoas que estão falando sobre o tema da face já de um lugar conhecido, não de um lugar do eu... né, você já tem experiência. Então, a gente convidou pessoas que estavam já muito bem, digamos, muito bem conceituadas para poder levar o assunto adiante. E foi isso que foi o motivo, né? Foi um motivo de criar um patamar para que a gente criasse uma linguagem mínima para a gente poder dar um avanço sobre as questões da face. Isso era necessário. Não, foi extremamente importante, porque a gente teve a oportunidade ali de conversar, né, com grandes pesquisadores e entender diversas linguagens sobre os estudos, né, sobre a fáscia, desde a anatomia mais profunda, né, e complexa disso, até a aplicação prática mesmo, e vocês trazendo todos esses estudos na prática foi uma experiência incrível. E poder ver também outros profissionais que já atuam na prática e entender aquilo com outro olhar, né? Então foi muito bacana ter esse momento ali de ter um entendimento mais teórico e depois olhar para a prática de outra maneira. Isso foi muito bacana. E o nosso conceito básico da Universidade da Fáscia, ele alimentava e alimenta isso, quer dizer, ou para a gente criar essa noção de comunidade, né, do ponto de vista dos profissionais, que a gente é responsável pela vida do outro quando a gente está com eles, então não dá para ser banalizado o texto não pode se banalizar, a gente tem que aguentar, enquanto profissional, o quanto a gente sabe e entender isso para adentrar dentro do assunto, e, ao mesmo tempo, criar um evento, né, que criasse essa noção de que existe um mundo andando por aí e o tecido conjuntivo, inevitavelmente, iria entrar nele. Né? Ele iria entrar, mas ele teria que entrar por certas portas. Né? E a gente podia ali ajudar com algumas portas, entende? Sim, não, incrível. E para quem, por exemplo, se interessou sobre esse assunto, gostaria de saber melhor como trabalhar o corpo dessa maneira, nesse período de quarentena, como que a pessoa poderia iniciar esse tipo de trabalho em casa, por exemplo? O que dá para as pessoas começarem a se perceber de uma forma diferente trabalhando a fáscia? Eu acho assim, primeiro... Eu vou começar pelo óbvio, né? Procure profissionais que conhecem o tema, porque hoje a gente está dando lives, a gente está dando aulas em classe, as pessoas podem achar a gente também. Então, não escolha qualquer profissional. Só fáscia não serve, de verdade. Né? Eu vou fazer aula de Pilates, tudo bem. Quem é que está te dando aula, se essa pessoa está estudando, quanto ela é capaz de te ensinar, tudo isso eu estou repetindo, chovendo no molhado. A outra coisa, assim, então, eu acho que nós, por exemplo, eu tenho todas as terças-feiras uma aula das 2 às 3h30, onde a gente discute um pouco sobre tecido conjuntivo e cria um certo plano de aula para se fazer. Então, vai assistir às suas aulas, vai assistir às aulas de nós que estamos, de alguma forma, comprometidos com o tema. E eu, em particular, agora a gente montou, né, uma escola, um ensino à distância, já está no ar, já está começando a funcionar, a gente vai dar as aulas pelo IAD, e as pessoas, então os cursos vão entrar já em linha, e aí as pessoas vão aprender fazendo esses exercícios. E para os cotidianos, né, eu acho assim, os stretches, os alongamentos moderados, mas todos os dias, tomar um belo tempo de fazer um trabalho de alongamentos, aí do ponto de vista do nosso trabalho, que esses variados, então aquela ideia de espreguiçar-se, tomar o alongamento como um espreguiçamento, então vai fazendo estiramentos e se mexendo dentro do alongamento de múltiplos planos, em várias direções,
E depois, sim, fazer uns push press na paredes, alguns tipos de saltitos, para manter essa experiência da força do corpo. Porque o alongamento pode retirar a experiência da força, porque só dá a mobilidade. Então você precisa implementar os saltitos, push press, trabalhos de balanceio, elásticos, coisa que dê uma força moderada para você ter a experiência da força do corpo, né? Então você precisa com esses movimentos de balanceio. Agora, eu acho que aí tem que acompanhar um professor. Sim, ter um acompanhamento, mas é um trabalho que depois que você está introduzido, né, você pode treinar tranquilamente, ele pode fazer parte de outros treinos que a pessoa já pratica, né? Preparando o corpo, às vezes, para uma musculação, para o pilates, enfim. Independente da atividade que você gosta de praticar, introduzir esse tipo de treinamento especificamente na preparação do corpo ou no pós-estímulo também, né? Sim, sim. E em relação à tensegridade, que é um conceito também muito presente na área do movimento, então as pessoas falam muito sobre tensegridade, que é uma das sensações, percepções que a face traz para o nosso corpo e que a gente precisa ali estar concentrado e entender as direções, né, e aplicações de carga para se conectar com esse princípio. Eu posso chamar de princípio da tensegridade? Eu estou falando errado. Pode. Mas ela é mais fácil de a gente... Eu sugiro que a gente use a palavra modelo. Como você fala de um modelo atômico, né? No modelo, as coisas não são como está lá. Por exemplo, no modelo atômico você tem o átomo, mas o átomo não existe. Mas é um modelo que ajuda a gente a compreender. O modelo da tensegridade, ele ajuda a gente a discutir, né, como há uma relação de tensões elásticas e hidráulicas no corpo que possibilitaram ao longo da evolução, através de uma supermembrana, que se estruturassem formas dentro do corpo e mantivesse entre elas um alto nível de relação. Então, isso se dá porque, do ponto de vista do modelo, que tem áreas que estão sendo estiradas, e aí o que acontece com o estiramento? Quando você estica um elástico, quando você faz força para esticar, a força dele é para retrair. E esse jogo entre alguma coisa que está esticando e outra coisa que está encolhendo, cria um equilíbrio, digamos, cria uma certa estabilidade móvel dentro de estruturas, do ponto de vista vivas, que se mexem. Então, os ossos, as estruturas mais rígidas em nós, fazem parte desses elementos que estiram, né? Esses elásticos, puxam esses elementos mais rígidos de volta. E só que isso se dá em múltiplos planos simultaneamente, né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Então, esse brinquedinho, o famoso brinquedinho, que é o Tensegrity, ele tem as suas estruturas rígidas e tem os seus sistemas elásticos. Então, se eu, por algum motivo, eu desmontar uma das estruturas elásticas, o sistema todo perde a sua continuidade, ou seja, ele perde organização. Então, quando esses elementos eles estão, de alguma forma, né, ligados, né, e eles geram entre eles uma estabilidade espacial, a gente diz que esse elemento tem uma ordem espacializada através de uma mecânica estrutural. Isso aqui, então, é o tensígrito. Então, a força elástica permite que o sistema mantenha a informação de um lado para outro. Isso, quando o Ingeber, né, entende, traduz isso para as estruturas vivas e vê que as células de vários organismos no começo apresentavam já internamente, que é o tal do citoesqueleto, já tinha uma construção interna de tensegridade, na macroestrutura isso também foi visitada, né? E aí é que aparece a noção de biotensegridade, né? Onde o Levin, que é um médico, vai introduzir esse termo para o conceito de que, então, os seres vivos, já complexos, também mantêm entre si um grau de tensegridade. E ele vai, então, apresentar como não só internamente as células, mas as estruturas entre si mantêm um grau de unidade, enquanto mantém um grau de expansão. Então, a gente está sempre expandindo, mas o tecido conjuntivo está sempre recolhendo de volta. É isso que nos mantém e em esse pé. jogo entre...
Exatamente. Se a gente expandisse e esse tecido não pudesse voltar, a gente explodiria. Uhum. Então, essa tensão mecânica é a chave da tal do jogo de entropia e entalpia, que a gente, quando também estuda sais, que a gente vê lá, o positivo e negativo, o sódio, potássio, mas e principalmente nós, as tais das estruturas de ligação covalente. Né? Legal. E aí, essa conversa da tensegridade é nesse lugar, né? Sim, é meio uma relação agonista-antagonista, digamos. Legal. Exatamente. O Stretch Easy, que é a faixa elástica que a gente trabalha, né? Que é uma faixa inteira, circular. Eu uso todo dia, gente. Que legal. O meu tá aqui também. Depois que eu tive a aula com você, eu tenho o hábito de usar. Que bom, fico muito feliz. A gente tem essa percepção do que o Johannes está falando, porque você se movimenta dentro dele. Então, quando você, por exemplo, empurra com os braços, automaticamente o tecido te empurra de volta. Então, você a todo momento trabalha com essa sensação de expansão e retração. Então, traz essa percepção de maneira mais tátil para o corpo e para a consciência também. Isso fica um pouco mais evidente. Eu convido vocês depois a experimentarem. Aí tem algumas aulinhas aí disponíveis nas redes da TC Pilates para vocês. E, Johannes, tem algumas perguntas aqui. A gente tem 2 minutos, mas tem uma aqui que eu achei bem interessante. Tem uma que fala sobre a questão de trabalhar a face em crianças, o quanto isso melhora o rendimento nas atividades físicas, se tem alguma restrição ou se inclusive potencializa o desenvolvimento na performance das atividades. E a segunda pergunta é sobre... Pode falar, desculpa. Não, então, na parte de treinamento, sim, potencializa. Nos nossos estudos a gente já está mostrando que sim. E o contrário também é verdade, na medida em que você não prepara o tecido conjuntivo no seu warm-up, na sua preparação, o risco de lesão pode se aproximar a 50% de cara de saída. Então, o que a gente sabe é que boa parte das lesões tem que ver com o tecido conjuntivo não estava ainda preparado para receber uma carga contrátil muscular. Então, a ruptura se dá no tecido conjuntivo. E vice-versa. Quando você entra preparando, existe uma melhora. E aqui no Brasil, a gente teve vários campeões olímpicos no ano de 2016, lá no Rio de Janeiro, que já trabalham com os conceitos do Functional Fitness, principalmente a equipe canadense, que é um dos nossos membros do grupo que cria os nossos exercícios, é um dos treinadores dos track and fields da equipe canadense. Então, a gente teve vários recordes e campeões de medalhas de ouro aqui no Brasil a partir dele, né? Eu me lembro muito daquele super nadador, esqueci o nome dele, é o Phelps. O Phelps. Se batendo todo. Isso, fazendo a preparação. E já tem trabalhos, né, de rebote elástico preparados para nadadores, para ajudar na extensão e compressão do tecido. A gente já tem filmes, já tem trabalhos sobre isso também. Está muito interessante isso. E muito jogadores de basquete, vôlei, está tudo agora cada vez mais. Todo mundo olhando para isso. Aumenta a performance, sim, aumenta e muito. E é legal que os atletas eles estão abertos, né? Porque eles querem resultado. Então, eles estão abertos a trazer tudo isso para a prática. Com certeza. Sobre a questão de cicatrizes, né? Seja por uma cesárea ou, enfim, qualquer outra situação que tenha gerado um corte. Essa face ela é interrompida e o quanto isso pode ou não interferir na qualidade do movimento, entre outras questões. Pois é, interfere bastante. Já tem bastante estudos sobre isso, inclusive o professor Antônio Stecco, nesse último sábado, apresentou uma questão de densificação e os estudos de cicatriz têm mostrado. O que é uma cicatriz? É uma superdensificação, na medida em que houve uma ruptura desse tecido. Então, o tecido conjuntivo ele tem uma continuidade estrutural, as fibras de colágeno continuam, e isso é o que transmite força de um músculo para outro. Ou seja, você faz a contração numa estrutura muscular e o tecido conjuntivo ele serve de elemento-chave para transmitir a força de um ponto a outro. Quando você corta isso, você rompeu essas fibras de colágeno, elas estão rompidas. Não tem mais transmissão de força. A cicatriz é uma superprodução de colágeno, porém elas podem ficar de tal forma hiperadensadas em que a continuidade de força aqui fique prejudicada.
E existe uma tendência no corpo que todo movimento ele migra mais facilmente em direção à cicatriz, ou seja, ele desorganiza o equilíbrio coordenativo das estruturas vizinhas. Então, vai sim prejudicar. Então, o que se faz? Existem alguns trabalhos, né, e tem muita gente estudando bastante sobre fáscia e cicatriz hoje, é se começar a trabalhar já no mais rápido possível, ajudando a partir de uma cirurgia, no caso, que me entendi que é a pergunta, e ajudando os tecidos a se reorganizando já o mais rápido possível, né? Então, existem técnicas de velocidade, pressão e assim por diante, em que a pessoa, você vai ajudando a face superficial, depois a face mais profunda, as várias lâminas se reorganizarem e elas ganham muito, assim, recuperam muito as linhas de transmissão. Bastante. Agora, cicatrizes que ficaram, assim, é um pouco mais difícil depois. Sim, de muito... Voltamos, Pronto. Então, caímos. Eu estava contando para o pessoal, o assunto é tão importante, a gente quer se aprofundar, é tão instigante para quem, né, gosta do movimento, gosta de estudar, sempre é pouco tempo, sempre vai ser. Mas surgiram algumas outras perguntas, a maioria relacionada à indicação de quem gostaria de começar a estudar sobre esse assunto, que literaturas você indica, autores, além de eu já falo, gente, segue o Johannes, a Universidade da Fáscia, porque eles fazem um trabalho incrível e eu posso dizer, numa linguagem muito acessível para todos nós, onde a gente pode compreender todo esse universo na sua teoria e na prática, então eu super recomendo. Mas você pode recomendar aí alguns autores, né, que possam ajudar o pessoal a conhecer? Tem vários autores. Então, em termos de livro e em literatura portuguesa, a gente tem 3 excelentes livros, que é esse que a gente lançou no passado, Fáscia no Esporte e Movimento. Então, a primeira parte é mais fisiologia, questões da face, a segunda parte treinamento, terceira parte de avaliações, que é uma compilação que o professor Robert Schleif fez. Então, ali existem muitos autores com vários capítulos, então você tem uma abertura sobre a temática e você pode depois na bibliografia avançar um pouquinho mais nos estudos. Um outro livro é o do Anatomy Trends, Trilhos Anatômicos do professor Thomas Myers, e acho em e-book, e antes estava, a última era pela Elsevier, não sei quem pode estar agora com o livro, então é um livro clássico, onde o professor Thomas Myers já vai escrever sobre a face, vai fazer proposições de entendimento das continuidades faciais. E existe um livro que eu sempre esqueço o nome inteiro dele, mas é sobre a parte de reabilitação da face, que é pela Arquimed, né? Eu não lembro o nome do livro inteiro, mas é só procurar Arquimed, fáscia e trabalho na parte porque eu falo o nome. Então, nesse livro, o professor Leon Scheitl, ele faz também uma compilação, são, acho que quase 18 ou 19 capítulos, escrito por diferentes pessoas, onde ele vai conceituando o que é fáscia, a face aplicada, mas é um livro todo na área terapêutica manipulativa. Então, tem vários ingredientes que vão mais servir, principalmente, ao grupo da fisioterapia, ou do Fáscia no Esporte e Movimento, mais próximo de nós, professores de movimento, e o livro do Thomas Myers, que foi o primeiro grande livro assim, que procurou, de uma forma geral, trazer a ideia de continuidades, que a face seria um sistema em continuidade. Então, ele tem vários capítulos com várias sugestões de estudo ali também. E depois disso, aí não tem jeito, você tem que ler artigo. Sim. Né? Artigos existem muitos na nossa plataforma, existe uma biblioteca, você pode acessar já alguns artigos para ler. Tem pouquíssima coisa em português, tem muita coisa assim em inglês, principalmente na língua inglesa, né? Mas você vai encontrar em alemão, inglês, francês, você vai encontrar. Mas em língua inglesa, e isso, né? E a gente vai lançar, está pronto um livro, que é o livro de Manipulação Esteco, que já está pronto, e quando a gente lançar, eu recomendo que leiam, é um livro incrível, puramente técnico, mas extremamente bem escrito do ponto de vista de conhecer a fáscia, manipulação e possibilidade de movimento, que é a manipulação facial esteco, que eu sugiro. E, claro, tem o livro da professora Aida Rolf, que é a Integração Estrutural Rolf, que é um livro clássico para se falar de fáscia.
né? Então, são esses cinco, digamos, acessos em bibliografia em português que eu aconselho bastante. Né? Perfeito. Os artigos do professor Sérgio Fonseca a gente encontra também nas plataformas de artigos científicos? Encontra, eu tenho algumas coisas, mas acho legal, aí tem que entrar lá pela Universidade Federal de Minas, e o grupo dele é um grupo bastante estudioso sobre essas questões do tecido conjuntivo, e ele é um caso à parte. Ele não é só uma sumidade, ele realmente é um homem brilhante, uma pessoa que contribuiu e ainda vai contribuir muito para a questão da ciência no Brasil, e em particular ele foi uma pessoa, eu não sei se o primeiro, mas eu acredito que um dos primeiros a se interessar sobre o tecido conjuntivo, desenvolver pesquisas sobre isso, há muitos pesquisadores com ele, fazendo seus doutorados e pós-doutorados com ele, na temática de tecido conjuntivo. Então, o professor Sérgio Fonseca é o nome que é necessário ser conhecido, lido e investigado seus trabalhos. Eu, no meu trabalho de Fashion Fitness, tenho sempre ele por perto, ele faz parte dos meus estudos e apresento eles quando eu falo de trabalho de alongamento dinâmico, né? Uhum. Perfeito. Tive a honra de conhecê-lo também no Fast Experience. É uma pessoa incrível, acessível, simples e gênio. Um gênio, um filósofo, uma pessoa estranha. Só tem coisa. Sou fã, já era fã, mas virei fã incondicional mesmo. Ai, que demais. E obrigada por essa oportunidade que você deu para nós, profissionais aqui do Brasil, de trazer, de reunir essas pessoas. E eu espero que tenha mais aí. Não sei, esse ano, que está tudo muito difícil. Não, a gente vai fazer no segundo semestre, só que de forma virtual. Né? Mas sim, vai ter agora em outubro. Incrível, gente, fica ligado. Johannes, eu quero te agradecer mais uma vez por todo o seu tempo, pela sua disponibilidade, generosidade com todos os profissionais ao seu redor, os colegas. Muito obrigada mesmo. E deixar, então, o espaço aberto para você sempre, né? A TC Pilates está sempre aberta a te receber com um cafezinho, para a gente trocar ideia, para a gente treinar junto. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem escrever depois no direct, eu encaminho para o Johannes, enfim. Mas sigam a Universidade da Fáscia, todo o trabalho que eles fazem ali, que é muito, muito relevante para o que a gente faz hoje. A gente trabalha com o corpo. Eu que agradeço. Super. Então, já vou deixar o convite no ar. Então, também eu queria te convidar para a gente, numa terça-feira, darmos uma aula juntos, né? E a gente tem feito isso e já vem mais coisa, mas queria convidar. Então a gente tem agora. Já aceitei. Eventos. Isso. A gente tem as próximas 3 terças-feiras já tem, acho que a quarta ou quinta eu queria te convidar. Tá bom? Para a gente dar uma aula na sua área, tá bom? Muito, muito obrigada. Um beijo. Dá um beijo na Denise também. Dou sim. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, gente.